Sobreviver também é vencer. Bom, já pega seu café, sua água, alguma coisa aí pra petiscar, porque o papo aqui vai ser longo. Vai ser uma troca de ideia. E se você é igual a mim, você gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais extenso, afinal de contas a gente está no YouTube, a gente não está nas plataformas de vídeos verticais, vídeos rápidos. Então vamos lá. Recentemente eu tive trocando ideia com camaradas que surgiram assim, aleatórios. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu acabei encontrando um camarada aleatoriamente. E eu estava no mercado e ele apareceu também ali fazendo as compras dele. Eu tinha ido pegar meus mantimentos e ele chegou a trocar uma ideia comigo e tal. E a primeira coisa que ele falou pra mim, cara, foi o seguinte. Ele chegou em mim, me cumprimentou. E aí, Samuel, beleza? Pô, cara, eu acabei de marcar uma psicóloga. E eu respondi pra ele, né? Falei, pô, cara, que massa. E aí, como é que tá as coisas e tal? Ele falou, cara, resolvi marcar a psicóloga porque tenho passado por algumas situações e eu acho que vai ser bom pra mim, sabe? E eu também concordei, claro, né, cara? É sempre bom, de repente, ter um acompanhamento. Eu não faço, tenho pretensão de 2026, de repente, fazer algumas sessões. Hoje também, né, mudando assim um pouco, hoje também eu trocando ideia com um camarada na rede social, ele falou pra mim, pô, cara, resolvi dar uma refletida por esses últimos dias e tenho passado por algumas coisas, resolvi botar a cabeça no lugar, pensar na vida um pouco, cuidar um pouco da minha saúde mental, da minha saúde física. E é coisa que eu já tenho pensado também desde 2024, né? Final ali de 2024. E por que eu tô fazendo isso? Tô trocando uma ideia aqui. Cara, muito longe de te trazer alguma resposta para algo que você tá vivendo ou dar uma de coach aqui, né? Porque sempre aparece alguém falando, pô, Samuel tá criando um conteúdo de coach. Não, cara. Eu tô no perrengue também tô passando pelas minhas batalhas, assim como você também tá. E teve uma frase, essa primeira frase que eu falei no vídeo, foi uma frase que eu acabei vendo num vídeo e achei muito interessante, acabei colocando aqui na minha parede aqui é cheia de frases anotadas. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando algumas delas. E essa frase ela veio numa hora certa pra mim, assim, sabe? Porque no ano de 2024 eu passei por um dos anos mais desafiadores da minha vida, em vários aspectos, né? Eu resolvi fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, que seria vídeos, fotografia e tal, e resolvi investir nisso. Iniciei com um pouco mais de vontade ali o meu projeto pessoal, comecei a fotografar o pessoal aí e fazer uns vídeos. Começaram a surgir alguns trabalhos, mas nesse decorrer eu percebi que eu não estava completamente preparado, ainda não estou, né? Preciso de mais alguns equipamentos, um pouco mais de conhecimento, de gestão, enfim, toda essa coisa que, cara, sinceramente é um saco, mas a gente tem que aprender, né? E no final das contas, com tudo isso, eu acabei chegando a conclusões assim que realmente não era o momento. Então, depois de muita batalha e passar por situações bem complicadas, eu precisei começar a procurar uns trabalhos, né? E nesse meio tempo tive algumas oportunidades, algumas entrevistas em agências, inclusive. Eu lembro que eu fiz uma entrevista em 2024 numa agência muito legal, cara. Foi bem legal também a entrevista, a troca de ideia ali com o dono da agência. Pô, uma agência incrível, velho, de audiovisual, sabe? Uma mesa de madeira grande, assim, cheio de... toda estilizada, cheio de coisas nas paredes e tal, referente ao audiovisual, né?
e as produções, os caras, eles começaram a me mostrar. E eu saí de lá muito animado, assim, falei, pô, cara, vai dar certo isso aí, foi uma troca de ideia legal, o cara foi com a minha cara, gostou de mim, ele estava finalizando o contrato com uma outra pessoa que estava trabalhando com ele, e ele ia finalizar aquele contrato e precisaria de outra pessoa. E no final das contas eu voltei para casa animado e tal, acreditando que ia dar certo, e não deu. Não deu porque a pessoa que ele estava pensando em desligar da agência, ela acabou que ficou por alguns motivos lá deles que eu não sei e nem quero saber também. E depois eu fiz outras entrevistas e tal, mas também eu precisava sobreviver, sabe? Eu precisava pagar minhas contas, me moro sozinho e todo aquele contexto de vida adulta que a gente sabe que cobra, né? Não tem jeito. É aquela ideia, cara, não tem ninguém vindo te ajudar, não tem ninguém vindo te salvar, é você por você. Eu não te conheço, não sei quem você é, não sei quem está vendo esse vídeo agora, e talvez você esteja passando por situações complicadas agora, né? No decorrer do ano de 2024 eu tava, cara, não sabia para onde ir. Eu passei por momentos assim que eu não tinha forças nem para me levantar do chão, assim, sabe? Eu ficava deitado, sem força para me levantar, e foi barra pesada, cara. Foi barra pesada, eu não tinha muita vontade de fazer as coisas, sabe? Eram tantos nãos, eram tantas coisas negativas que estavam acontecendo que eu acabei sentindo a pancada da vida, né? Porque a vida vem, ela massacra às vezes. Mas tudo é aprendizado, tudo é evolução e tudo se tira alguma coisa de proveito. O fato é que no final de 2024, cara, acabei pegando trabalhos assim, que não tem nada a ver comigo, cara. Peguei trabalho em restaurante, fiquei um dia só, um dia. Era horrível o trabalho. Era pesado. Peguei o trabalho de artesão também, fazendo umas cadeiras trançadas assim. Pô, um trabalho excelente, lindo. Você via as cadeiras assim, cara, sabe, essas cadeiras assinadas por designers e tal. E eu fazia todo trançado, eu aprendi a fazer o negócio. Mas o trabalho era pancada também. Eu ficava sentado numa cadeirinha pequena assim, baixa, né? E fazendo aquelas tranças nas cadeiras, né? Os caras entregavam pra gente a armação da cadeira. E aí tinha o material que você ia trançar, umas tiras, né? E, cara, você tinha que botar muita força naquilo ali, e aí você queimava com um ferro quente, assim, que tinha um ferro de solda quente, e várias vezes derretendo aquele negócio no dedo, assim, os dedos tudo queimado, e cara, começou a me dar uma dor nas costas, o bagulho era um caos, assim. era pancada mesmo, sabe? Mas eu tava lá e eu trabalhei. Eu não saí de lá por conta disso, cara. Eu tava a fim de continuar. Só que os caras não estavam me pagando nem meu vale transporte, velho. E eu fiquei 20 dias trabalhando sem nem receber o vale transporte. E ia de bike pro trabalho, era do outro lado da cidade. Então, assim, caos, cara. Caos se instalando. E isso foi bem no final do ano, assim, de 2024. Aí, no final de 2024, eu recebi uma proposta. Assim. Uma proposta que não é a ideia de onde eu quero trabalhar para sempre, mas um lugar assim legal, um lugar que eu posso aprender, eu posso trabalhar outras áreas da minha vida, como, por exemplo, comunicação, um pouco de interação social. Eu já gosto disso, eu já faço isso há um bom tempo, mas esse tempo que eu fiquei mais sozinho, assim, na minha, eu perdi um pouco dessa habilidade, né, cara? Eu precisava ficar na minha. Tem até alguns camaradas meus que me perguntaram, me mandaram mensagem durante esse período se eu estava realmente na cidade onde eu moro, o que estava rolando, que eu estava mais, né, não estava saindo mais, não estava fazendo um som. Então já fica aí também a resposta. Eu tô aí, rapaziada, eu tô lutando para sobreviver, assim como a maioria, né, de nós, assim.
Então, eu lembro que em 2025, começo de 2025, no dia 6 de janeiro de 2025, eu entrei nessa empresa e comecei a trabalhar. E ali eu comecei a dedicar todas as minhas forças, cara, e a minha vida ainda continuava bem, cenário bem caótico, assim, sabe? Aluguéis atrasados e luz cortando, me virava e conseguia vender materiais, né? Vendendo história em quadrinho, cara, vendi muita história em quadrinho, paguei contas vendendo história em quadrinho, onde já se viu, né? 2025 eu acompanho ilustradores renomados, caras que estão aí com canais grandes, que fazem desenhos incríveis, e eu estou bem longe disso. Esses caras não vivem de história em quadrinho, e eu, na loucura, tentei, né, fazer o que eu acreditava. E detalhe, isso não acabou, eu continuo acreditando. Só que eu precisei, né, de algo assim mais fixo, mais palpável, um pouco mais garantido. Lembrando assim, né, que eu já tive experiências na vida que percebi que nada é garantido. Um dia você está no trabalho, outro dia você já não está. Mas esse me dava ali uma certa garantia mensal e tal. Falei, vou entrar, vou me dedicar e vou aprender e procurar me desenvolver nesse trabalho. Mas como eu disse, o cenário ainda estava bem caótico, cara. Eu estava começando, ingressando no trabalho e as coisas ainda estavam meio que bagunçadas, e eu naquela batalha diária, isso já 2025, e pensando, né, cara, em como é que eu vou fazer para subir um degrau, para vencer, né? Porque a cultura de hoje em dia te fala muito isso, né? Pô, você precisa vencer, você entra na rede social, uma galera mostrando só as vitórias e tal, então muito se fala sobre vencer, né? E eu já estava de saco cheio disso, cara, cheio de rede social, cheio de gente só contando vitória, só contando o lado bom, assim, as coisas boas que estavam fazendo na vida. Mas as derrotas que a gente vive, as derrotas que você vive, as batalhas que você enfrenta, só você sabe. Eu não te conheço, não sei quem está vendo esse vídeo, eu sou só um cara fazendo um vídeo para o meu canal que já estava praticamente abandonado e que eu quero voltar a produzir vídeos com reflexões também do cotidiano, né? Afinal de contas, o nome do canal é Ilustre Cotidiano, então aqui eu vou passar algumas ideias sobre o cotidiano, além de projetos que eu tenho com fotografia, vídeo, ilustrações, um pouco de música também. E talvez você tenha caído de paraquedas aqui no canal, não sei a situação que você está, mas eu achei alguma coisa assim, me fez pensar na ideia de um vídeo. Eu falei, por que não compartilhar essa frase que no meio do ano de 2025 me trouxe uma pequena mudança que me norteou do meio do ano até o final, que foi essa frase que eu ouvi num vídeo que o cara dizia assim, era um vídeo narrado, eu lembro que era um vídeo narrado, eu perdi esse vídeo, não dá para deixar o link na descrição, mas teve uma parte do vídeo que o cara disse assim, vencer, sobreviver também é vencer. A ideia era essa, sobreviver também é vencer. Então nesse momento, cara, talvez eu contei aqui um lado um pouco mais pessoal sobre a minha vida, né? Passando essa ideia mais verdadeira aqui no meu vídeo, no meu canal, para você que acompanha, que é de longas datas, de dificuldades que eu passei, claro, foram infinitas, não daria para falar aqui no vídeo. Hoje já as coisas já estão um pouco mais acertadas, né? Inclusive uma boa limpeza no ambiente ajuda também. Eu fiz isso recentemente para virar um ano legal. Então, às vezes, por mais simples que seja o seu ambiente, assim como onde eu vivo, aqui onde eu moro, é um lugar simples, mas fiz uma limpeza, organizei algumas coisas e tomando um café ali, refletindo, e me veio um sentimento de uma certa gratidão, sabe, interior aqui, de falar, cara, beleza, eu tô no modo sobrevivência, eu tô lutando
para sobreviver, assim, vamos dizer, mas até que eu não tô tão mal, sabe? Até que eu não tô mal, essa aqui é a real. Talvez você esteja também passando por uma situação assim, né? Que às vezes talvez você não teve grandes conquistas, cara. Tentou meter o shape lá, não conseguiu. Tentou comprar uma moto, comprar um carro, não conseguiu. Talvez você está sem trabalho, talvez você está investindo num projeto que não está rolando. E a ideia para você hoje, que eu talvez possa te falar de alguma forma, é essa. Às vezes sobreviver já é uma vitória. Então, se você está no modo sobrevivência, encare isso como uma fase de aprendizado e buscar, né, sobreviver de alguma forma. Sobreviver a esse caos que você está vivendo, que às vezes não dá nem vontade de levantar da cama, você precisa levantar. Estou fazendo esse vídeo porque troquei ideias, como eu disse no começo do vídeo, com alguns camaradas recente e percebi que o cara está no modo sobrevivência. Por mais que não pareça, por mais que o cara está fazendo som por vários lugares por aí, ou então está trabalhando numa empresa legal, enfim, a cabeça do cara não está legal, a cabeça da pessoa não tá boa, muita gente está vivendo isso, eu também estou vivendo isso ainda, mas se tem aqui um espaço de compartilhar, eu estou fazendo isso agora, seguindo o exemplo e a dica de youtubers que trabalham nos nichos que eu gosto, sempre incentivando a produzir conteúdo. Esse é o meu vídeo aqui, né, de final de ano. Uma intenção que eu tenho para o ano que vem é fazer mais vídeos. Gostei aqui do cenário, como ficou a iluminação que eu projetei. Então espero voltar a fazer mais vídeos. Sei que não vai ficar perfeito, sei que de repente um vídeo assim, sem roteiro, não fique do agrado de todo mundo, mas a ideia é evoluir aos poucos e ter constância, sempre, né, continuar o projeto, porque não pode parar, não dá para parar, eu já percebi isso, não vou parar, tá? Então a ideia é essa, eu quero mandar um abraço para todos vocês aí que ainda estão inscritos, para você que está chegando agora, caiu de paraquedas, de repente, se for da sua vontade, se inscrever no canal, dar uma olhada nos vídeos que eu tenho de entrevistas de anos atrás, lá 10 anos atrás, e fortalecer de repente com um like, caso seja da sua vontade. Beleza? Deixo um forte abraço aqui para todo mundo que está aí assistindo o vídeo, para você que está aí, seja no seu celular, no computador, assistindo esse vídeo. Um bom começo de 2026 para nós e vamos aprender também a se esquivar das pancadas da vida e a revidar, porque é inevitável, a vida vai dar suas pancadas. E nunca se esqueça, né? Sobreviver também é vencer. Valeu, um forte abraço, continuo por aqui e você já sabe, a gente se vê por aí.